Oi, eu sou a Lua. Se você tá nesse vídeo, provavelmente você está reformando a sua casa ou acabou de adquirir um apartamento, uma casa e tá procurando móveis planejados, modulados ou até mesmo sob medida. Nesse vídeo a gente vai te ajudar com tudo. Pode ser que seja a primeira vez que você tá comprando, não conhece nada e quer mais informações, ou a segunda vez já teve problema e quer entender um pouquinho mais, ou até mesmo tá querendo melhorar a sua casa, seu apartamento, deixar a sua cara e tá querendo entender mais com isso. Que você já fez muitos orçamentos e não sabe qual escolher. Nesse vídeo a gente vai te ajudar com tudo. Também vou chamar uma pessoa que é expert no assunto, tem mais de 20 anos nesse mercado e vai te ajudar a entender o que é melhor para você. Vamos lá? Olá, eu sou o Cássio, CEO aqui do Grupo GD. Como a Lua falou, possuo mais de 20 anos de experiência, mas como você pode ver, eu sou uma pessoa jovem, tenho 33, mas eu costumo brincar que eu tenho esses tantos anos de experiência porque eu vivo móveis. A GD, ela é um grupo familiar que veio do meu pai, então, na verdade, desde os meus 2 anos de idade eu tô dentro da empresa, então eu considero que eu devo ter mais de 30 anos de experiência. O objetivo desse vídeo, com todos esses anos de experiência, com o tempo que eu já vivi em cima desse mercado de móveis sob medida, de móveis planejados e até mesmo de convencionais, para a gente esclarecer todas as nuances de como que funciona esse mercado. Eu sei que você deve estar com muitas dúvidas, não sabe como escolher bem as empresas, que materiais escolher, quais as ferragens, e a ideia desse vídeo não é ser um vídeo de vendas. Eu não tô aqui só para te vender a GD. A ideia é te ajudar a escolher o melhor fornecedor para você. Às vezes, a gente não é a melhor empresa para você e você talvez não se identifique, mas que pelo menos você saia desse vídeo entendendo tudo o que impacta nos preços, na qualidade e que você vai encontrar nessa jornada de fazer móveis planejados. Tá certo? Vamos caminhar com a gente e conhecer um pouco mais sobre isso? No final desse vídeo você vai entender tudo, desde o preço até a qualidade e a importância de você saber todos esses detalhes para escolher a melhor loja para você fazer os seus móveis planejados. Aqui na GD estamos no mercado há mais de 30 anos. Estamos também presentes na casa de mais de 50 mil famílias e entendemos o que é melhor nesse mercado, todo o processo. Eu tenho certeza que você vai gostar também. Esse vídeo vai te ajudar a entender tintim por tintim tudo que faz parte do processo do mercado imobiliário. Então é isso, fique atento que eu tenho certeza que você vai amar o vídeo. O primeiro passo, e eu acho que um dos mais importantes ao você fazer os móveis planejados, é você dedicar tempo para isso. Acho que essa é a primeira fase. Depois do imóvel, o móvel planejado provavelmente vai ser o segundo maior investimento aí da tua vida. Então é mega importante você ter tempo para poder debater isso, porque não é só estética, não é só sobre isso. A gente vai decidir, provavelmente, juntos, como você vai usufruir daquele imóvel, provavelmente nos próximos 5, 10 anos. Eu até espero que seja menos, que você troque de casa, suba de imóvel, pelo menos de 5 a 10 anos você vai utilizar aquele ambiente. Então, quando eu falo de móveis planejado, não é sobre estética, é sobre funcionalidade também. Então, pra gente começar, a gente precisa te conhecer, precisa entender a tua família, entender como funciona a tua casa. Quem é que cozinha? Você gosta de receber amigos? Você faz jantares na tua casa? A gente precisa entender esse ciclo. Você trabalha, gosta de ler? O que você faz? Como você usa o teu imóvel? Depois a gente vai entender como que a gente armazena todas as suas coisas. O que você tem para você armazenar e o que você vai ter de eletrônicos, de eletros para você poder introduzir dentro desse imóvel. A gente vai ter que entender muitos pontos, entende? E tudo isso depois alinhar a uma estética do seu estilo, do teu gosto. Não só do teu gosto, mas da tua família, da tua esposa, dos seus filhos. Então, é um trabalho minucioso, é um trabalho que exige tempo. Então, quando você vai começar a fazer o projeto, já saiba que você vai precisar dedicar algumas horas. Que não é só sobre a gente, porque pra gente entender o que você precisa, a gente vai extrair isso de você, não vem da nossa cabeça. O nosso papel é te ajudar a construir tudo isso. O nosso papel é sentar com você, esmiuçar cada detalhe do que você deseja e transpor isso num projeto. Então, acho que a parte mais importante é esse tempo inicial e que poucas pessoas valorizam esse tempo inicial. Muitas vezes você quer só com uma conversa no WhatsApp já ter o projeto. E é por isso que muitas vezes o seu orçamento não vai estar adequado, porque não houve uma conversa necessária. A gente vai precisar falar sobre investimento contigo, a gente vai precisar falar como é o fluxo, quanto que você consegue pagar de parcela, para a gente poder se adequar a tudo isso. Criar talvez ambientes prioritários ou coisas prioritárias. Pensa no seguinte, é a tua casa. Não vale a pena gastar um pouco de tempo, um pouco de dedicação para fazer isso acontecer da melhor maneira? Porque normalmente os arrependimentos acontecem quando você vai usar. E aí já foi, você já investiu, você
você já gastou e agora vai ser difícil recuperar. Então o ideal para o primeiro passo do planejamento é esse tempo inicial, gastar esse tempo com a pessoa e com a empresa que você escolheu para seguir. Eu sei que você está na fase ainda talvez de escolher a empresa, então acho que muito antes de você começar o seu planejamento de imóvel, começa selecionando as empresas. Quando você terminar esse vídeo, você vai entender mais sobre as empresas e você vai fazer umas primeiras perguntas iniciais para ver se você vai dedicar realmente seu tempo. Eu entendo você como cliente, tô falando com 5 empresas, se eu dedicar umas 2 horas para cada, é muito tempo. Então dedique esse primeiro tempo em avaliar as empresas. Escolha pelo menos umas 3 só. O ideal é você ter uns 3 comparativos. Escolheu a empresa por alguns motivos e hoje eu vou te ajudar até a escolher essas empresas, como você olha para o mercado. Aí sim, agora essas empresas que eu escolhi, eu vou gastar algumas horas com ela para projetar a minha casa de verdade, tá certo? Entende a importância de você se dedicar a isso? A você ter esse tempo separado? Você precisa se atentar a cada detalhezinho. Você vai ficar muito tempo naquele ambiente. Você vai ficar na sua casa por muitos e muitos anos. Então é importante você separar esse tempo certinho, ter tudo organizado. Bom, agora nós vamos te ajudar a escolher aonde fazer os seus móveis. Então eu quero falar um pouquinho sobre o que existe nesse mercado. Quais são os modelos de negócio e como que funciona os produtos, as matérias-primas, as ferragens, tudo que impacta tanto no seu planejamento quanto nos preços e outros detalhes, para você ter total consciência de como fazer a melhor escolha, ou não só fazer a melhor escolha, saber comparar entre algumas escolhas, que eu acho que é o mais difícil no nosso mercado, saber comparar e conseguir comparar as mesmas coisas, porque existem muitas diferenças na forma de trabalho entre uma empresa e outra, entre marcas. Então, primeiro passo que você precisa entender, quando você vai fazer um móvel planejado, primeiro você vai ter a pequena marcenaria, que é aquele cara que tem ali alguns funcionários, que trabalham 100% personalizado. O que esse cara vai te entregar? Ele vai te dar uma atenção, ele vai conseguir te entregar um móvel 100% personalizado, ele vai conseguir ter uma flexibilidade um pouco maior. O que esse cara vai ter? Muitas vezes, esse cara pode não ter prazo. Porque, pensa comigo, uma marcenaria pequena, teoricamente, ela não tem uma capacidade produtiva muito grande. E se esse cara, ele é bom, ele tem um bom trabalho, faz um bom trabalho, provavelmente ele vive de muitas e muitas indicações. E se ele tem muitas indicações, ele vende bem, ele tem bons índices de venda. Então esse cara da marcenaria pequeno, um ponto que você tem que se atentar com ele é a questão de prazo. Se tiver com prazo muito curto e com um preço muito barato, aí é uma bandeira vermelha para você avaliar. Agora, se o cara ele é coerente, tem um preço, beleza, ele pode ter um preço menor comparado a outros modelos de negócio que eu vou explicar para você. Porque o cara tem uma estrutura enxuta, ele tem menos funcionários, então ele consegue muitas vezes trabalhar num preço menor. Só que o que ele não tem muitas vezes é prazo. Agora, se tá curto e tá barato, toma um pouco de cuidado. A não ser que você tenha muitas recomendações, porque ele pode também estar passando por uma fase ali que tá com pouco serviço. Mas o cara, quando é bom na marcenaria, é muito raro não ter serviço. Fora esse pequeno marceneiro, o que você pode encontrar? Você vai ter as empresas de móveis modulados, as empresas de móveis planejados e as indústrias de móveis sob medida, que chegam a ser muito próximas às marcenarias. O que você tem? O que é a diferença entre móveis modulados e móveis planejados? Móveis modulados, muitas vezes, eles possuem uma estrutura de projeto muito enxuta. Tem módulos praticamente de 30, 40, 50, 60, que tem poucas variações de cores e você não pode personalizar muito internamente. Então existem módulos de algumas medidas e um projetista vai encaixar esses módulos dentro do ambiente, fazendo assim cada item que é inserido, somar um preço e você tem um móvel que ele é modulado, mas ele não é 100% planejado. Então muitas vezes precisa se fazer muitas adaptações. Só que concorda comigo, por ele ser um módulo mais padronizado, ser um produto um pouco mais padronizado, então a indústria ela consegue ter uma escala de produção, porque não existe muitas variações, então você consegue produzir muitos produtos de uma vez, você consegue manter estoque desses itens, e aí é uma questão de escolha de um item que já existe, encaixar dentro do ambiente. Já nos móveis planejados, essa modulação ela é um pouco mais ampla, a gente tem umas variações um pouco maiores de medida, então tem módulos de 30, 35, 40, 45, e muitas das linhas, ela tem um módulo específico que ela edita sob medida. Você vai ter umas limitações de cores, umas limitações de ferragens, algumas alturas de alguns armários também são padronizadas, não editam em qualquer medida. Então você tem sim uma possibilidade um pouco maior de personalização, mas ela não chega a ser 100%. Então você vai encontrar isso também dentro do mercado da linha dos móveis planejados. E dentro disso você vai encontrar algumas marcas que têm mais opções e marcas que têm menos opções. E isso também varia muito o preço de uma para outra. A questão de
marca também, se a marca conseguiu se posicionar como mais alto padrão ou não, também impacta um pouco no preço disso. Então você muitas vezes pode encontrar produtos muito parecidos, mas que têm preços completamente diferentes, mas por conta de um posicionamento de marca. Você precisa também tentar entender isso, você consegue buscar hoje nos buscadores também, tentar entender algumas marcas que cobram um pouco mais caro, cobram um pouco mais barato, mas na linha de planejados existe muito essas questões e basicamente é o que você vai encontrar quando você for começar o seu orçamento. Já na indústria sob medida, que é o nosso caso, a gente já não tem limite. A gente fabrica um móvel 100% sob medida. Nós também trabalhamos com módulos, nós também fazemos módulos, mas eles não têm limite. A gente edita o módulo milímetro a milímetro, tanto na largura, quanto na altura, quanto na profundidade. A gente não tem limite nos itens, a gente pode fazer qualquer tipo de puxador, qualquer tipo de ferragem, a gente consegue utilizar no seu móvel, só que a gente consegue trazer 100% dessa personalização, mas com toda a questão de ter os processos, ter o que uma grande indústria trabalha, que é um pouco diferente da pequena marcenaria. Então a indústria de móveis sob medida costuma ser o quê? Costuma ser o pequeno marceneiro, então ele trabalha a personalização como o pequeno marceneiro, que o cara consegue fazer o projeto ali nos mínimos detalhes, só que a gente traz o que tem de melhor da indústria de móveis planejados, que é uma estruturação de processo, uma estruturação de projeto. E eu costumo falar que a indústria de móveis sob medida, ela te atende com 100%. Ela te atende tanto em questão de segurança, em processos, quanto na questão do produto. Então é o que você vai encontrar. Aqui no Grupo GD, nós trabalhamos a nossa fabricação própria como indústria sob medida. Nós fazemos um móvel 100% personalizado, cuidamos dos mínimos detalhes para você. Mas, Cássio, eu tenho uma questão de orçamento, porque eu sei que nessa linha, talvez o preço pode ficar um pouco mais alto por ter tanta personalização. No Grupo GD, nós também temos outros fornecedores parceiros que também a gente atende nesses outros formatos. Então, dentro do grupo, a gente tem móveis modulados, tem móveis planejados e tem móveis sob medida. A gente só precisa entender contigo qual desses produtos te atende melhor. E para isso eu tenho aquela conversa inicial que a gente falou. Sabendo de tudo isso, você vai saber todos os processos que a gente tem no mercado. E claro, você tem que escolher qual é melhor para sua casa, desde o modulado, planejado ou até mesmo sob medida. Todos eles se encaixam em um tipo de investimento, ou a sua própria casa, quanto tempo você vai estar lá. Vai anotando no papel e tendo tudo escrito o que você prefere. Leve em conta sempre os processos de cada empresa. Por exemplo, na GD a gente cuida de tudo, desde a parte do projeto até entrega e montagem na sua casa. Isso é o essencial. Entendidos os modelos de negócio, vamos para os itens não menos importantes, que é os materiais que são usados nos móveis e as ferragens, que são itens que impactam completamente no preço do teu móvel. O que você vai encontrar de materiais dentro dos móveis planejados, modulados e sob medida? Os materiais mais utilizados hoje no mercado para todos esses itens são os famosos MDF e MDP. Se você já fez móveis, você já deve ter ouvido falar deles com certeza. Agora, se é a primeira vez que você está fazendo, provavelmente é a primeira vez que você escuta. Eu gostaria de explicar um pouco mais. Existem outros materiais, como compensado, que usavam no passado, fórmica, existem, mas não são materiais que são pouco utilizados hoje em dia e o preço deles sobe muito o valor dos móveis, então poucas empresas trabalham com esse tipo de material hoje. Mas vamos falar dos principais que são mais utilizados, que é o MDP e o MDF. Os dois materiais são feitos exatamente do mesmo jeito. Há uma única diferença entre eles. No processo da trituração do pinus e eucalipto, que é o substrato usado para fazer o MDF e MDP, o MDF é triturado até virar um pó e o MDP é triturado até virar pequenos cavacos, mas o processo produtivo deles é basicamente igual. Eles passam por essa trituração, eles passam com aplicação de resina e prensagem a se transformar numa chapa. As chapas são compradas na mesma medida, elas possuem muitas cores iguais, mas o que muda exatamente entre eles? Por que um é triturado mais do que o outro? É basicamente para qual uso vai ser feito. O MDP, por ser mais poroso, por ter a textura dele não ser tão lisa, ele só me permite acabamentos quadrados. Então, quando você vai para uma indústria de modulados, uma indústria de planejados, que não tem muitos acabamentos de pintura, não tem portas usinadas, são uma coisa mais básica, o MDP cabe muito bem. Então, por quê? Porque o item é todo quadrado. Não faz sentido eu gastar um pouco mais no MDF para fazer um item que é 100% quadrado. Agora, já o MDF, como ele tem uma superfície muito lisa, então ele me permite ser um material versátil. Então, no mesmo material, eu posso sim fazer um móvel quadrado, eu posso fazer um móvel arredondado, eu posso fazer um móvel com usinagem, eu posso fazer
fazendo móvel com pintura. Então muitas indústrias preferem trabalhar com MDF porque ele é versátil. Com o mesmo material eu faço diversas e diversas coisas. Quem trabalha com MDP normalmente é uma indústria com itens um pouco mais limitados, né, que tem um pouco menos de variação de itens. Então você consegue ter uma economia de custo, porque ao esse processo de trituração, a gente ter ali uns 3 ou 4 processos de trituração a menos do que o MDF, o MDP costuma ser ali de 5 a 8% mais barato do que o MDF na compra. Não necessariamente aquela marca, ela vai passar essa economia para você. Então a gente precisa entender de empresa a empresa. Mas na compra o MDP é um pouco mais barato. Mas falando de características técnicas entre eles, resistência, peso, empenamento, olha, é muito pequena a diferença entre eles, tá? Então a gente nem pode considerar. Existe um laudo hoje feito pelo Inmetro que testou os dois materiais e comprova que quase não há diferença entre eles em questão à resistência. As indústrias de móveis planejados, quando tem uma linha mais travada, optam pelo MDP. Porque ele já tem uma cor padrão, então você consegue trabalhar melhor com o MDP. As indústrias que têm uma variação um pouco maior nos seus itens, que trabalham com mais variações de cores, optam pelo MDF, porque o MDF tem muito mais opções de cores disponíveis no mercado, por ele ser muito mais aderido às empresas. Por ele ser um material versátil, que serve para muitas coisas, as empresas preferem. Ao cortar as peças lá na fábrica, a gente precisa ter velocidade de máquina diferentes, serras diferentes para cortar um ao outro. Porque o MDP, por eles não ser tão liso, ao cortar ele fica com pequenos detalhes ali, ele não fica 100%. Então você tem que ter um maquinário específico para cortar MDP. Então quando você trabalha com MDP e MDF, você tem que ficar ajustando o maquinário o tempo todo. Então nós aqui da GD optamos 100% por MDF, por ter mais opções de cores, a gente oferece quase todas do mercado, na verdade todas as melhores, né? Já eu explico sobre isso, mas a gente optou por ele porque a gente faz projetos ultra personalizados. Então eu preciso que dentro do mesmo material eu consiga arredondar, eu consigo usinar, eu consiga fazer várias coisas, porque muitas vezes naquele mesmo ambiente eu tenho itens retos e eu tenho itens mais personalizados e precisa ter a mesma tonalidade. Então a gente optou por MDF apenas por isso, não por ser melhor ou pior. Se alguém de alguma empresa falar para você, é muito melhor do que o MDP, com certeza considere que está mentindo. Não é. É basicamente o mesmo produto, feito de uma maneira um pouco diferente, para um objetivo diferente. Agora, em relação à qualidade, existe sim. Você vai encontrar diversos fornecedores que produzem esses materiais. Então sim, quando você vai para esse tipo de item, quando você vai para a escolha desses fornecedores, aí sim você tem realmente diferenças de qualidade. Existem MDFs e MDPs de alta qualidade e de baixa qualidade. Nós aqui só trabalhamos com as 3 principais marcas do mercado e as maiores, que têm comprovações de qualidades garantidas, que é a Duratex, a Guararapes e a Aral. Só recomendo elas. Existem outras marcas? Existem. São ruins? Algumas sim, outras não. Mas optei pelas 3. Se você tiver com uma dessas 3 marcas, você está muito bem assessorado no MDF e você pode considerar que você vai ter um material durável por muitos e muitos anos. Outro item que impacta muito nos seus orçamentos e que vai fazer total diferença ali na qualidade, na durabilidade do teu móvel, são as ferragens utilizadas. A gente tem muito dentro de todos os projetos, dobradiças, corrediças, tem portas de correr, tem acessórios como porta pivotante, a gente vai ter portas camarões. Então é muito importante entender a qualidade dessas ferragens. A média do mercado não utilizam dessas ferragens da melhor qualidade. Então quando você muitas vezes vai fazer o seu orçamento, muitas vezes no primeiro orçamento ninguém considera uma ferragem boa. Então você começa a ter aquelas diferenças de preço de uma para outra e você acaba não entendendo. E aí tem empresas como a nossa que prioriza a qualidade, muitas vezes ela já trabalha com uma boa ferragem logo de cara. E a gente não gosta muito de ficar trocando ferragem para te entregar um produto inferior. Mas a ferragem é um item muito importante. Então para você fazer o comparativo, pergunte qual que é a dobradiça? Ela tem amortecedor? Qual é a marca? Qual é a corrediça? É telescópica? É a oculta que é por baixo da gaveta? Qual marca? Quando a gente fala de ferragens, muito parecido com as chapas, a gente tem diversas qualidades e a gente tem diversas durabilidades. E a gente vai ter ferragens que são premiums e vão ter ferragens médias que são fabricadas na China e vão ter ferragens de baixíssima qualidade, que muitas vezes você encontra naqueles móveis prontos, baratinhos, que você compra na internet. Entenda qual que é a marca para você ter realmente uma comparação que faça sentido de empresa para empresa. Porque não adianta você pegar uma Ferrari e comparar o preço com um Kwid. Não vai fazer sentido, concorda comigo? Não é o mesmo comparativo. O ideal é você comparar Kwid com Kwid, Ferrari com Ferrari. Aí sim você compara um produto com o mesmo produto. Mas falando de ferragens, você só vai encontrar 3 grandes marcas que são as consideradas premium dentro do mercado. Qual o nome delas? Retech, Blum e Rafael. Se você tiver essas 3 ferragens, que são as mais encontradas nas ferragens premium, você está bem assessorado e o seu comparativo de preço vai ficar muito próximo. A Blum é uma das maiores fornecedoras do mundo, a Retech
British é a segunda maior. São concorrentes na Europa diretamente, juntamente com a Raffaele. Então, se você tiver uma dessas três, você está bem assessorado. Fora isso, o que você vai encontrar? Você vai encontrar uma Hart, uma FGVTN, que são ferragens médias. Você vai encontrar a corrediça oculta, mas ela é uma ferragem média. Ela é fabricada na China, colocada a marca aqui no Brasil. É uma qualidade ok, mas só para você ter um comparativo. A garantia dessa ferragem média é de 20 mil ciclos de abertura na média. Que, ou seja, o que é um ciclo? Abrir e fechar. 20 mil ciclos é ok. É a alta durabilidade? Muitas vezes não. Ela tem um índice de quebra ainda. A gente já utilizou essas ferragens médias durante alguns anos aqui na nossa empresa. É ruim? Não. Depende do teu objetivo. Qual que é o objetivo da tua casa? Agora, quando a gente vai para uma comparativa para uma ferragem como dessas três marcas que eu falei, já a garantia mínima já é de 100 mil ciclos de abertura. Ou seja, se você abrir a sua gaveta umas 10 vezes por dia, vai durar aí mais de 30 anos. É uma coisa que você coloca e esquece. Será que faz sentido? Você tem que entender qual que é o objetivo. Eu que vou morar, tô colocando esse imóvel para investir, é uma outra pessoa que vai usar. Eu quero ter manutenção nesse imóvel o tempo todo ou não? Às vezes é um Airbnb que você tá fazendo com aquele imóvel. Será que eu quero essa manutenção? Será que vale a pena investir? Será que eu vou ter retorno em cima disso? Será que eu quero ter a sensação de abrir a gaveta e ela funcionar ali com bastante tempo sem ter que ficar chamando uma empresa para dar a manutenção? Aí vai muito do que você quer. Nas ferragens como dobradiça é a mesma coisa. Você vai encontrar essas três marcas prêmios e essas duas outras marcas, tá? Essas que eu falei, elas todas têm amortecedor e você encontra assim um grau de qualidade bom. Você vai ter um móvel durável. Só que tem essa diferença, que uma dura 5 vezes mais. E a gente tem relatos aí que desde 2016 a gente utiliza dessas ferragens premium e os nossos índices de assistência técnica em relação a ferragens caíram para mais de 95%. Então, será que não vale a pena gastar um pouco mais numa ferragem? Será que não vale a pena pensar que isso é uma coisa muito importante para o meu dia a dia? Como que vai ser meu uso depois? Mas o mais importante do que isso é você entender que nesse projeto tem prêmio e nesse projeto não tem prêmio. Então, eu não posso comparar. Eu tenho que entender essa diferença, certo? Eu acho que, entendido isso, você vai conseguir ter uma melhor escolha para tua casa e entender aonde está realmente algumas diferenças de preço. Pô, porque isso que essa loja é 20% mais caro, 10% mais caro. Por isso que essa loja é mais barata. Por quê? Você já entendeu o modelo de negócio, você já entendeu que materiais que é usado, você já entendeu as ferragens que são usadas. Agora é mais um comparativo de projeto, que é a próxima coisa que eu vou te falar, que são os itens que você tem que se atentar no projeto para fazer uma comparação da melhor forma. Resumindo, preste atenção nos detalhes, eles vão interferir diretamente na vida útil, na qualidade e na beleza dos seus móveis. Sempre pergunte e tenha em mente todos os processos daquela empresa. É muito importante. Agora que você já entendeu os modelos de negócio, entendeu os materiais, entendeu as ferragens, o que muda no preço também dos móveis é o projeto. Não sei se você sabe, mas quando você compra um móvel planejado sob medida, é mais sobre serviços do que sobre produto. O produto pode ter todas essas coisas que eu te expliquei agora para ter essas variações de preço, mas a pessoa que trabalha em cima do teu projeto e trabalha na entrega do teu móvel é o que faz de fato a diferença no preço. É o que faz a diferença do seu móvel vai ficar bom ou não. Por quê? Um móvel com aqueles itens que eu te falei, de baixa qualidade, mas bem montado, vai durar muito mais do que um móvel com as melhores ferragens do mundo, os melhores materiais do mundo, mas instalados da maneira errada. Não vai durar tanto. Vai dar problema mais cedo. Então é muito mais sobre serviços do que produtos. E dentre esses serviços que são implementados dentro do teu projeto, o primeiro deles é o do próprio projeto criativo. E esse projeto criativo é o que determina muito sobre como vai ser o preço do teu item. E aí que vem as diferenças também das empresas, porque não é só a diferença de ferragem, a diferença do MDF e dos modelos de negócio. É muito sobre aquele projetista, como ele construiu aquele projeto, o que de fato está sendo considerado. Porque se fosse exatamente a mesma coisa, aí sim poderia ser só uma diferença de ferragem de preço, ser só uma diferença de material no preço. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes é o que é considerado. Se você faz o projeto com uma pessoa, ela faz de um jeito. Se faz com outro, ele faz de outro. Muitas vezes, alguns projetistas consideram num gabinete de pia, por exemplo, vários módulos. Para quê? Para que não cause um empenamento na base. Os módulos, eles são feitos para isso. Agora você vai, às vezes, numa marcenaria, o cara faz uma base inteira com divisões. A chance dessa base empenar é muito alta, só que gera economias. Então, a forma como é construída as coisas, elas mudam muito o teu orçamento. Qual que é o teu papel como cliente? Você não é técnico em relação a isso, mas eu vou te ajudar hoje a fazer as perguntas certas para que você realmente tenha um comparativo, não igual, porque nunca vai ser igual, mas o mais próximo possível, para que você realmente entenda cada empresa e o que está sendo considerado. Porque quando há uma grande diferença de preço, entenda que o que você compra
é completamente diferente de um lugar para outro. Não é a mesma coisa. Por isso é que gera tantas diferenças. Vamos lá. Primeiros itens para você comparar. Espessuras. Qual que é a espessura da caixa do móvel? É de 15 milímetros? É 18 milímetros? Qual que é a espessura dos fundos utilizados? Nas gavetas, nos armários? Qual que é as espessuras das portas? O tamponamento, aquela madeira que envolve o armário, é de 15, 18 milímetros, 25 milímetros, 30 milímetros? Qual que é a profundidade do armário superior? Muitas empresas trabalham com 30, nós trabalhamos com 35. Você não concorda que isso dá uma diferença de preço grande? As caixas internas estão sendo consideradas brancas ou madeiradas? Quantas divisões tem nos módulos? Porque tem algumas empresas que trocam duas divisões por uma divisão. Nem sempre a estruturação fica tão legal, depende do caso. Tem casos que funcionam e casos que não. Os painéis, quais são os tamanhos? Aquele painel da TV tem 1,50 numa empresa, na outra tem realmente 1,50 ou tá considerando 1,40 ou 1,20? Porque no desenho 3D, tudo parece muito igual. Qual que é a espessura desse painel? Qual que é a profundidade dele? Tem empresas que colocam uma placa de 15 milímetros colada na parede com um parafuso pela frente, um tapa-furo. Tem outras empresas que trabalham com aquela placa de 45 milímetros com um engrosso e um sistema de mão amiga que não aparece parafusos na frente do teu painel. Só que isso tem um outro preço. O painel da cama é a mesma coisa. Qual o puxador que está sendo usado? Tem portas de vidro? Tem porta de espelho? Qual é o material usado disso? Então isso é muito importante você fazer essas perguntas para que você tenha um comparativo correto. E você concorda comigo que se numa empresa está economizando em tudo nesses itens e a outra está considerando, você vai ter uma diferença de preço? Só que não necessariamente essa empresa que está te cobrando mais caro quer o teu mal. Ela não quer ganhar em cima de você, ela está te oferecendo algo melhor. Você só precisa entender tudo isso para que você faça a melhor escolha. Uma coisa mega importante, numa planta, num empreendimento, num apartamento, muitas vezes a gente não tem o pé direito dos armários, o pé direito do quarto. O pé direito, para quem não sabe, é a medida do chão até o teto. Dentro das linhas dos móveis modulados existem algumas alturas. E o que muitos projetistas fazem, não tô falando todos, tá? Mas para ganhar o primeiro orçamento, que é te convencer pelo preço, que é o argumento mais fácil, eles consideram, como não tem essa altura, o seu pé direito um pouco mais baixo. Então você vê que tem um armário que tá indo do chão ao teto, mas não necessariamente está considerando uma medida média padrão, porque na média, muitas vezes, os apartamentos vai ter 2,40, 2,50 de altura. E esse cara, muitas vezes, está considerando um armário de 2,20 de altura, com um fechamento ali, e é o que vai acontecer. Como está fazendo pela planta, você fecha no preço, depois disso tem uma medição real no local, e esse cara vai falar assim, o seu pé direito é maior do que eu considerei, vai ter uma diferença de preço. E essa diferença de preço vai ser igual ao preço da outra empresa, que você não comparou corretamente. Então, são itens, pergunte, qual que é a medida disso? Quantas divisões você fez o armário? Qual que é a espessura? Qual que é a ferragem? Qual que é a marca da ferragem? Se a pessoa negligenciar isso pra você, ela tá tentando te enganar, porque isso tem que ser transparente, porque você precisa saber comparar. Você, cliente, que assistiu esse vídeo, nunca mais vai comprar móveis planejados errados. Então, o meu objetivo não é te vender a GD aqui. O meu objetivo é que você entenda o que existe e se por acaso a GD for pra você, você compre com a gente, tá tudo certo. Mas eu acho que todo cliente merece ter esse tipo de explicação, porque não temos sempre profissionais que falam a verdade pro cliente, infelizmente. Eu acho que de alteração de produto, de itens, de modelo de negócio, eu acho que ficou um pouco claro. E se não ficou claro, chama a gente lá no Instagram e faça suas perguntas, tá? Agora, eu quero que você entenda como fazer o seu orçamento, né? Eu acho que é muito importante entender tudo que vai passar. Quais são os 7 serviços que eu falei pra vocês lá, que é sobre produto e serviço, mais sobre serviço do que produto. Espero que até aqui tenha ficado claro todos esses detalhes. Agora chegou a hora do orçamento e a gente vai passar por vários processos e equipes, começando, é claro, com o projeto criativo, onde você vai expressar todas as suas necessidades, estilos e gostos do projetista. Logo após o fechamento do contrato, a gente tem a medição técnica aí na sua casa, também tem o projeto executivo, para só depois ser passado para a fábrica. Depois do móvel pronto, nós vamos para a área de logística e aí a entrega e montagem na sua casa. Quanta coisa, né? A partir de agora, o Cássio vai te explicar todas essas etapas para você não ter dúvidas. Como a Lu explicou, você vai passar por diversos processos para ter o orçamento do seu móvel e depois que você comprar, tem diversas outras coisas que vão acontecer. Aqui o objetivo é te explicar nos mínimos detalhes todas as fases que você vai passar desde a compra, depois para a entrega e pós-venda do teu móvel. Para fazer o seu orçamento, a gente precisa de algumas coisas. Primeiro delas, a planta com medidas. Se você não tem planta com medidas, não tem problema. Se você conseguir tirar as medidas, você pode mandar. Se não conseguir, nos acione que a gente pode fazer a medida para você.
você e a gente pode oferecer esse serviço. Tendo as medidas, a gente precisa entender o teu estilo, coisas que te agradam aos olhos. Então é muito importante as referências. Então se você for lá no Pinterest, separam referências. Ó, isso eu gosto, isso eu não gosto. Não só de coisas que você gosta, mas talvez coisas que você não gosta. Também é mega importante. Mais do que entender o que você gosta, é o que você não suporta. Entendeu isso? Nós temos essas duas coisas, é o primeiro passo para conversar com o nosso time. Então, quando você chamar a gente, o que nós vamos pedir? Para que a gente faça uma reunião de briefing. Lembra que lá no começo eu falei que a gente ia precisar do seu tempo? Agora é a hora de usar o seu tempo. O que a gente vai fazer? A gente vai entender todas as nuances da tua casa. Tudo que eu expliquei lá no começo. Como funciona a sua rotina, quais os elétricos que você vai usar, quais são os itens que você tem para armazenar, qual que é o teu estilo, qual que é o ritmo da tua casa, o que você já fez e não gostou no passado, o que faltou. E a gente vai entender tudo isso e conseguir construir um projeto único para você. Você concorda comigo que se a gente não tiver essa conversa, vai ser muito difícil fazer algo que vai ficar bom para você, que vai servir para a tua família? Por isso é importante gastar aquele tempo que eu falei, porque esta é a hora que as coisas não podem dar errado. Essa é a hora que a gente vai acertar as coisas. É a fase do projeto. É nessa hora que a gente tem que alinhar a questão do seu orçamento, porque não adianta eu fazer tudo lindo, maravilhoso, sem ter essa conversa contigo e te apresentar um orçamento totalmente fora da realidade para você. Eu acho que um projeto bem feito é um monte de caixinhas que se juntam para entregar um presente único. Entendendo isso, essa é a primeira fase. Tendo isso e passando por essa reunião, nós vamos agendar uma apresentação contigo que, olha, pode ser feita online, mas não perca a oportunidade de vir até o showroom. Porque no showroom você vai conseguir abrir e fechar as ferragens premium, você vai conseguir ver soluções que talvez nas inspirações você não achou. E aqui na loja você falou, nossa, isso vai ficar tão prático para mim. Nossa, como isso tá bonito. Muitas das vezes, quando o cliente vê o showroom, ele muda às vezes o projeto dele para uma outra coisa, porque ele viu uma outra inspiração na prática e falou, nossa, como isso é legal. Então, a experiência online, hoje a gente permite, é tranquilo, é fácil, é prático. Mas, entenda, o seu móvel você vai viver pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Eu acho que é mega importante não errar. E para não errar, vem até aqui, passe a mão, toque os materiais têm texturas, abra e feche as ferragens, testa aquilo. Veja se o showroom tá bem feito, porque se no showroom não tá bem montado, imagine na tua casa. Então, teste as lojas, faça aquela escolha que eu falei, escolha 3 empresas, mas gaste tempo com elas. Vá até as 3 empresas, porque não é só sobre o preço, o projeto, o produto, é sobre energia. Sinta a energia daquele lugar, vê se aquele lugar você se sente bem, se você não tá com detalhes que fala, putz, eu tô me sentindo enganado aqui. E só no presencial você vai conseguir permitir isso. Então a gente faz uma apresentação de todo esse projeto para você, isso não tem custo inicialmente para você, cliente. Feita essa apresentação, nós te apresentamos os orçamentos e aí tem as flexibilidades para formas de pagamentos e tudo mais, tá certo? Essa é a primeira fase. Agora você já comprou e deixou a gente muito feliz. Quando você optar, fazer a escolha de comprar com a gente, agora eu vou te explicar como são os nossos processos, tá? Aqui já não tô falando mais de mercado, porque isso pode variar de empresa para empresa e talvez seja um comparativo que você tenha que fazer, porque são serviços entregues que geram custos de profissionais que se aquela empresa não te oferece, naturalmente ela vai te cobrar mais barato. Provavelmente pode acontecer algum erro no teu projeto. Então, qual que são os próximos passos após a compra? Após a compra, nós temos que ir até a sua casa, porque até agora, muitas vezes, a gente não foi, a gente fez tudo sobre planta. E aí, agora, a gente vai fazer uma visita técnica. Que visita técnica não é só sobre tirar as medidas. A gente vai olhar a circulação, a gente vai olhar as escadas para subir no prédio, muitas vezes se for um apartamento, a gente vai olhar o tamanho do elevador, a gente vai ver se as paredes estão no prêmio, se elas estão no esquadro, se tem alguma diferença, se tem alguma barriga. A gente vai ver quais são os equipamentos que você já tem no seu ambiente e quais os eletros que você ainda vai comprar. Então, essa visita técnica ela é mega importante. Eu entendo que um time criativo é completamente diferente de um time técnico. São duas capacidades humanas completamente diferentes. Então, a gente divide isso aqui entre 2 times. Então, a pessoa que te atende na parte de design, de criatividade, ela não é a que faz a parte técnica contigo. É lógico que essa pessoa te acompanha do começo ao fim, tá? Que é a pessoa que você confiou. Mas ela tem um time por trás dela que faz o restante. Então, tem o time de medição que vai até a sua casa e depois vai para um time técnico, todas essas medidas, a gente tira foto dos ambientes, grava vídeo e a gente faz um novo projeto. É como se a gente começasse do zero o teu projeto, mas com os detalhes visuais, técnicos definidos contigo já. Essas informações vão todas para um time técnico
que refaz esse projeto do zero e nós marcamos uma nova reunião contigo. Só que nisso, nós já criamos um grupo com você. A gente gosta aqui de ter um grupo único, na qual tá o projetista que te vendeu, vai entrar o projetista técnico, vai estar todos os gestores, o gestor de liberação, de logística, de projeto, a diretora geral. Para quê? Você ter um canal único de comunicação. E a partir dali, a gente comunica com o casal. Por quê? Para não ter divergências de informações. Então, tendo esse grupo, nós vamos agendar a medição com vocês, aí nós vamos refazer o projeto técnico e vamos marcar uma reunião contigo. A partir desse momento, todas as reuniões podem ser online ou podem ser presenciais. Se for mais fácil para você, essa parte técnica, que você já viu detalhes aqui na loja, ela pode seguir todo online. Aí você é uma preferência tua se quer vir à loja para resolver ou se quer fazer as reuniões online. Nosso time vai agendar contigo para apresentar novamente esse projeto agora com as medidas ajustadas, com as medidas técnicas corretas, para verificar se não teve nenhuma alteração. Às vezes teu ambiente tem uma coluna que não estava constando na planta, às vezes tem uma tomada que está pegando numa divisão de um móvel, a gente vai ter que mexer nas dimensões, às vezes tem alguns detalhes que precisam ser mudados. Raramente existe uma diferença de preços nessa fase, porque a gente já considera essas variações de alguns centímetros nos apartamentos, tá? Mas se caso tenha, isso vai ser sempre muito transparente contigo do porquê teve alguma alteração e tem que fazer sentido, porque senão não fizer sentido, não faz sentido ter cobrança. Aprovou esse projeto, essa nova fase do projeto, que é com as medidas reais, a gente tem essa aprovação de vocês, vai para o mesmo time e eles vão fazer o documento técnico. Esse documento técnico é a minha segurança e a tua segurança de que o que vai ser feito está ciente entre as duas partes, porque nada pode ser feito diferente do que está naquele documento. Então é a fase que você tem que pegar esse documento e ler ele completamente. Ver se realmente está tudo que a gente combinou, se todas as partes, tudo que foi discutido em projeto está contemplado ali. Se não tiver, não vai ser feito. Então é uma segurança do que eu vou fabricar o móvel da maneira correta e uma segurança do que você vai receber exatamente o que você comprou. Após isso, tem uma assinatura das duas partes. E é só aí que realmente conta os prazos de entrega. Você entende que todo esse período que eu falei para você existe um prazo? E é um prazo que muitas empresas negligenciam para te contar isso. Porque ela quer te vender só o prazo final, para parecer que é rápido. E você depois começa a entender todos esses processos. Só que o prazo de projeto, que é toda essa fase de medida técnica, ajuste de projeto e projeto executivo, é o que vai garantir que a tua montagem, na hora que o montador entra na tua casa, as coisas deem tudo certo, não dê nada errado. Então, muitos clientes negligenciam essa parte, aceleram, querem que o projeto seja feito para ontem, só que é nessa fase onde as coisas são trabalhadas para darem certo. Então, se você tiver que cobrar um prazo, cobre depois da assinatura, talvez para tentar reduzir alguma coisa, mas nunca no prazo de projeto. O prazo de projeto ele é o mais importante de todos, porque não tem nada que demore mais do que um projeto feito errado, a montagem vai demorar muitas vezes mais. Às vezes o tempo que você economiza aqui, você vai perder o dobro lá na frente. Você entendeu essas fases? Então a gente tem essa fase de projeto, assinou o projeto, nós vamos para a produção, isso vai para nossa fábrica, ou para nossa fábrica, para as fábricas terceiras nossas. Esse processo de serviço ele é igual, com a mesma equipe, com a mesma capacidade técnica entre o nosso produto e alguns produtos terceiros que a gente trabalha. Isso vai para a fábrica, tem um tempo de produção. Os nossos prazos, eles variam de acordo com o tamanho de obra. O nosso prazo mínimo hoje é em torno de 40 dias úteis, varia até 60 dias úteis, 70 dias úteis, dependendo do tamanho do projeto. Feito isso, esse prazo de projeto, é agendado contigo a entrega, que aqui nesse caso também é feito com o nosso time próprio de entrega, um caminhão próprio com uniformes da empresa. A gente não coloca qualquer pessoa na tua casa. E isso é uma coisa mega importante também de você avaliar quando você for orçar. Quem que é o time? Porque muitos são terceiros. E quando é terceiro, muitas vezes você não sabe quem é a pessoa que vai entrar na sua casa. Então você tá correndo um risco físico aí. Você tem um risco de colocar uma pessoa que você não conhece na tua casa. Entregou o móvel, vai uma equipe de montagem. O tempo de montagem leva-se ali de 2 a 3, até 5 dias por ambiente. E também é a fase que eu falo para não acelerar. Por quê? O trabalho de montagem de um móvel planejado, ele é minucioso. Ele tem acabamentos que a gente tem que, às vezes, corrigir alguma irregularidade de parede. Então, a gente precisa ter um pouco de calma nessa hora. Eu sei que você tá ansioso, você quer mudar, você não aguenta mais esperar essa reforma, que você já teve problemas com outros prestadores e que você quer que acabe logo. Mas essa é a fase crucial para que o seu móvel fique bem montado e tenha uma durabilidade grande. E aí você vai ter um móvel que vai durar por muito tempo, sem ficar com aquelas gavetas enroscando, aquelas portas batendo, porque
é natural que isso aconteça se tiver uma montagem mal feita. Então, fomos para a fase de entrega e montagem. Aqui na GD a gente tem um serviço de pós-venda, que é um supervisor de montagem que visita a obra durante a obra e visita a obra contigo pós-obra. Para quê? Conferir se tudo que está no caderno técnico foi feito e se você está satisfeito com tudo isso. Se não tem nem algum outro ponto de ajuste, alguns detalhes. E a gente tem um grande diferencial aqui. Quando você compra o nosso produto próprio, se tem alguma peça que chegou na tua casa por acaso com defeito, ou riscou no transporte, bateu, que são coisas que acontecem não aqui, mas em todas as empresas, a nossa assistência técnica de peças, a gente tenta terminar tudo durante a obra. Então, as peças ficam prontas em até 1 ou 2 dias úteis na fábrica quando é pedido de assistência. A gente tem um time específico para isso aqui. Quando você compra de uma fábrica que vem de fora, muitas vezes uma peça com defeito leva de 15 a 20 dias para chegar. E foi esse um dos grandes motivos que a gente decidiu produzir internamente, para a gente ter controle sobre essas coisas e ter esse diferencial. Então você tem esse pós-venda também muito rápido se tem assistência técnica. A gente tenta não sair da obra sem finalizar. A não ser que tenha uma peça que no último dia, na finalização, a gente descobriu, aí talvez a gente vai precisar retornar num outro dia e vai ser agendado contigo. E aqui a gente tem um grande diferencial. A gente entrega uma garantia real para o cliente. Porque existe a garantia lá de 5, 10 anos que algumas empresas entregam, mas que na verdade muitas vezes não garante nada. São vícios de fabricação que nunca acontecem. Nada garante a oxidação, né? A ferrugem, infiltração de água. Isso nenhuma vai te dar garantia. Mas nós aqui temos uma garantia real de 1 ano em relação à montagem, aos acessórios. Então, se você tiver uma porta que desregulou, uma gaveta que está enroscando, você tem 1 ano de manutenção sem custo aqui com a GD. Claro, desde que você adquira as ferragens de alto padrão, como eu falei. Sabe por que eu digo assim 1 ano? Porque eu sei que não acontece. Então, imagina eu ter que voltar na sua casa o tempo todo. Quanto isso não gera de custo? Como a gente sabe que boas ferragens não acontecem, você tem essa garantia extra de que 1 ano. Porque se caso acontecer, você não vai ter grandes dor de cabeça. Entendeu todas essas fases? Então, eu acho que se você tiver uma empresa que não passar por todas essas fases, eu acredito que você está perdendo em algum momento e você pode ter algum problema na obra. Espero que tenham compreendido todos esses detalhes. Mais uma vez, se tiverem dúvidas, manda aqui pra gente. Agora que você entendeu um pouquinho mais sobre como o mercado funciona, você percebe que a GD pegou os melhores pontos e juntou tudo numa empresa só. A partir de agora, você vai pegar tudo que você aprendeu, colocar na balança e ver o que é melhor pra você. Escolhe qual a melhor empresa, o melhor material, o melhor tipo, desde modulado, planejado, também temos o sob medida. Tudo isso você vai colocar no papel e escolher o que é melhor pra você. A GD está sempre pronta pra te ajudar e eu tenho certeza que se você está procurando móveis planejados, você vai gostar de pelo menos entender um pouquinho mais sobre a GD. Agora, se você está procurando um orçamento e quer fazer com a GD, fica calmo que a gente vai te ajudar com tudo, tá? Nessa mesma página você consegue entrar em contato com a gente, entender tudinho e ter mais informações se você quiser também. Se ficou alguma dúvida, pode chamar a gente que a gente te ajuda, não tem problema nenhum. Tchau! E eu espero que sejam até logo!